quero cumprimentar-vos, antes de mais, e dizer-vos que é um gosto estar aqui, a conversar convosco. Desafiaram-me para conversar convosco acerca de saúde mental. E eu, num primeiro momento, fiquei mais ou menos embaraçado. O que é que, de algum modo, poderiam estar à espera que eu vos dissesse? A primeira impressão que eu tenho é que a saúde mental está na moda. A pandemia teve não sei quantas consequências trágicas, mas teve esta que me parece francamente sensata e saudável, que passou por começarmos a falar da saúde mental como qualquer coisa que faz parte da nossa vida. Eu acho que nós sempre baralhamos as coisas, e quando se fala de saúde mental, mesmo hoje, quando algumas personalidades públicas vêm falar de saúde mental, na verdade não falam bem de saúde mental. Falam dos episódios depressivos que tiveram, dos episódios de pânico, do burnout, um conjunto de termos que de alguma forma vão ficando familiares, mas que de algum modo, às vezes de saúde mental não têm tanto. O que é que isto tem de saúde mental, sobretudo? Bom, tem esta grande virtude de nós trazermos estes assuntos para o dia-a-dia, porque eles fazem parte do dia-a-dia e fazem parte de nós. Ainda assim, eu acho que nós falamos de ansiedade, falamos de pânico, falamos de burnout, mas raramente falamos de depressão ou de tristeza, porque depois temos aquela ideia de que, no fundo, as pessoas, quando estão tristes e quando ficam abatidas e quando, como os adolescentes, com a sua sensatez, costumam dizer, quando sentem que a vida está uma porcaria, que é uma maneira deles dizerem sim, está tudo no lugar e sim, está tudo fora do lugar ao mesmo tempo. De repente, estarmos tristes é qualquer coisa que é muito censurado por todos, como se, no fundo, a tristeza fosse um sinónimo de fraqueza e, portanto, isso não é admissível. O que não parece todo razoável. E, portanto, eu achei este desafio da lei, da Luísa em particular, muito importante, porque talvez nos permita falar com alguma tranquilidade daquilo que não se ensina nas escolas de psicologia, que é outra coisa que eu acho engraçadíssima. Como é que uma escola de psicologia, sendo nomeadamente os psicólogos técnicos de saúde mental, como é que numa escola de psicologia não se ensina o que é saúde mental? Ensina-se agora o que é que pode ser pensado de forma positiva, como é que se vai até à felicidade e tudo mais, coisas que são importantes, que fique claro, mas por que não falar de forma clara do que é saúde mental? E, portanto, eu acho muito interessante que nós possamos estar a fazê-lo aqui, até por isto. Quando nós temos um grupo de amigos há muitos anos, todos nós sabemos que eles têm não sei quantas qualidades, não sei quantos atributos. Os grupos de amigos, é um bocado como as famílias, não é? Parecem sim em redes teatrais. Um é oficialmente o despachado, outro é oficialmente o engenhoso, outro é oficialmente o tímido. E depois nós vamos repetindo isto como se fossem slogans na política. Isto fica colado a cada um de nós e parece que às vezes é difícil sair daí. Mas quando nós temos, de facto, um grupo de amigos há muitos anos, ou quando nós estamos numa relação mais próxima com alguém, nós percebemos que as pessoas têm um conjunto de recursos que é vastíssimo, mas têm as suas coisas, têm as suas dificuldades. Uns não suportam estar em hipermercados quando está muita gente, outros, de repente, parecem muito inseguros e quando, até no trabalho, lhes dão uma tarefa e lhes pedem algum protagonismo, recolhem-se e, de alguma forma, colocam-se como segundas figuras, como se dissessem não, o protagonismo não é para mim. E, portanto, nós vamos percebendo, de facto, que temos as nossas coisas. O que não deixa de significar que somos, essencialmente, pessoas muito saudáveis. E eu não estou aqui a pôr pó de arroz em nada disto. Eu acho que somos pessoas muito saudáveis mesmo. Reparem bem, nós temos uma vida pessoal, temos uma história, começando pelo princípio. A nossa história nunca é uma história azul bebê e cor-de-rosa. Tem sempre as nossas coisas. Ou é o nosso pai que é demasiado austero, não estava demasiado ausente, ou porque a nossa mãe, de repente, parecia estar sempre meio azeda com a vida, ou porque havia uma avó ou uma tia que
dava cabo da paciência de todos e de repente há pessoas da família que não falam com pessoas da família. E depois temos uma relação e como todos sabemos, somos pessoas crescidas, as relações não são sempre tão fofas como todos gostaríamos. E, portanto, às vezes precisamos de discutir. E discutir numa relação é uma coisa saudável, por estranho que possa parecer. E depois temos filhos, temos depois uma vida familiar mais alargada. E os nossos filhos são pessoas muito bonitas, que nos fazem sentir orgulhosos e felizes todos os dias, mas há um deles que tem uma educadora de infância que precisava de ser tudo menos educadora de infância. E nós não temos coragem de dizer, olha, vá lá, tenha alguma sensatez, vá lá, não fale dessa forma. E, portanto, isto serve para dizer o quê? Nós temos muitas vidas, é um bocadinho como nos videojogos, temos muitas vidas, mas que são vidas que concorrem umas com as outras. E são vidas que às vezes não se encaixam umas nas outras. E, portanto, se me disserem assim, independentemente de sermos saudáveis, conseguimos ter uma gestão equilibrada de todas estas vidas, como se fosse assim um alinhamento astral, de maneira a que tudo corra bem, não é verdade. Não é verdade. Porque depois chegamos ao trabalho e temos um chefe mal disposto, ou temos aquelas regras que de vez em quando se trazem para o trabalho, que são um bocado patetas, mas que todos temos, e que nós engolimos, mas que não aceitamos muito bem. E, portanto, nós de facto somos pessoas muito equilibradas, mas não somos equilibrados em tudo. Sermos muito equilibrados significa, no limite, o quê? Que pensamos. E provavelmente, se me perguntarem qual é a primeira manifestação de saúde mental, oh meu Deus, esta, nós pensamos. Nós pensamos mesmo quando não queremos. Temos um sistema nervoso que funciona 24 horas por dia, sempre a trazer informação, sempre a trazer informação, e não é só trazê-la, a analisá-la e a fazer com que nós tenhamos um conjunto de comportamentos em piloto automático que são muito sábios, mas que nós não estamos permanentemente a controlar. Mas lá está, quer dizer, não são só estas maquinarias a que nós deitamos as mãos que têm os seus algoritmos. A nossa cabeça permite-nos perceber que, afinal de contas, quando nós fazemos isto, por alguma coisa nós estamos sempre a fazer algoritmos, a associar informação e a sintetizá-la, e é por isso, por exemplo, que quando nós passamos de uma relação que correu mal para outra magnífica, em vez de nos sentirmos completamente à vontade, às vezes estamos sempre a pôr a outra pessoa à prova, porque lá está, a nossa cabeça está sempre ali a fazer contas de cabeça, do género, bom, quando a esmola é grande, às vezes o pobre desconfia. E, portanto, nós somos estas pessoas que pensamos, que falamos. Quando nós falamos em saúde mental, estamos, por exemplo, a pegar em vários indicadores e a maneira como nós falamos é, porventura, depois de pensar, o aspecto mais fundamental da saúde mental. Porque é que as mulheres são invariavelmente mais saudáveis num plano mental que os homens? Porque os homens são muito condicionados no seu crescimento, como se, no fundo, um homem que é homem tivesse que engolir as coisas, fazendo forte, quando muitas vezes não é. E as mulheres são muito mais saudáveis na maneira como expressam os seus sentimentos, e falarmos sobre as coisas é meio caminho andado para as pensarmos melhor. Bom, a possibilidade de nós falarmos é, de facto, um indicador magnífico de saúde mental. Eu, às vezes, costumo dizer assim, bom, querem promover a saúde mental nas escolas, tenham cuidado com o português. Quanto mais os alunos souberem falar português, expressarem-se em português, porem legendas naquilo que estão a sentir, serem intuitivos e depois serem muito claros na maneira como expressam aquilo que sentiram, mais saudáveis são. Querem ser mais saudáveis, irritem-se com mais transparência. Nós somos animais sofisticados, mas calma, somos animais de sangue quente e, portanto, todos nós, quando nos zangamos, todos nós nos zangamos. Mas quando nós nos zangamos, temos direito às nossas pequenas cotas de parvoíce. E, portanto, para quem é que as guardamos no essencial? Claro, para as pessoas mais seguras da nossa vida, não é? Portanto, o melhor do nosso mal-feitio é sempre dedicado à pessoa com quem vivemos, aos nossos pais, mas precisamos de ser um bocadinho parvos. Porquê? Porque é uma maneira de vomitar, às vezes, quanto basto de raiva que fica cá dentro, mas que se ficar cá dentro faz mal, faz literalmente mal.
E o fazer mal não é só nós dizermos qualquer coisa de mais ou menos banal, com o que fomos crescendo. Porque, de facto, quando nós nos contemos e não dizemos as coisas, os nossos músculos, contraem-se todos e logo a seguir fazemos más digestões, o intestino fica pateta de todo, de repente não conseguimos dormir, portanto, todo o nosso corpo vai à boleia e nós estamos a contraí-lo, estamos a estragá-lo, o que é um perfeito absurdo. Portanto, falar o mais possível, de preferência, e nessas circunstâncias comunicar, mas comunicar também aquilo que muitas vezes nós temos guardado dentro de nós e que achamos que ninguém vai entender. Estarmos tristes é uma manifestação de saúde mental. Mais uma vez, porque estávamos a estacionar o carro e fizemos um risco e nós somos muito frágeis, nós somos de facto muito sensíveis e ficamos logo muito mexidos com tudo isso. Alguém no trânsito responde-nos mal, às vezes é só isto, responde-nos mal e aquilo fica-nos atravessado e às vezes precisamos de repetir 1, 2, 3, 4, 5 vezes aquele episódio para fazermos esta digestão. Portanto, falarmos de sentimentos maus é uma coisa que é amiga da saúde mental, até porque não são sentimentos maus. Os sentimentos maus correspondem a coisas más que alguém nos trouxe e que nós precisamos de legendar em tempo real para que, no fundo, consigamos fazer estas digestões. Precisamos depois de tempo para estarmos uns com os outros, precisamos de relações. Quanto mais diversas são as relações, mais tendencialmente saudáveis nós somos. Porquê? Porque temos um amigo que tem um feitio torto, que é um Deus me livre, temos outro que tem um coração à beira da boca e às vezes fala demais, e quando nós somos capazes de falar das coisas que estamos a sentir com pessoas tão diferentes, nós estamos a ser cada vez mais claros, mais sintéticos, mais objetivos naquilo que obviamente se passa connosco, mais saudáveis nós somos. Nós temos uma ideia um bocadinho absurda, que é nós devíamos funcionar até debaixo d'água, ou seja, independentemente daquilo que acontece com cada uma das nossas vidas, devíamos ser absolutamente exemplares, quase frios, controlados, e isso é a antítese da saúde mental, ou seja, nós somos sensatos. A sensatez é uma manifestação de um controle que nós muitas vezes chamamos de controle realista. Estamos com os pés na terra, mas não controlamos tudo, até porque se no fundo controlássemos tudo, deixávamos de ser pessoas, perdia toda a graça. Para terem uma ideia, as relações amorosas são, no fundo, um barómetro magnífico da saúde mental. Porquê? Porque às vezes andamos a fazer panela de pressão o tempo todo e depois, quando se trata de dar uma flor à pessoa de quem nós gostamos, somos uns desajeitados, somos uns atrapalhões na maneira como vamos falando e às vezes depois, todos nós, secretamente, muitas vezes, temos a ideia de que aquilo que não conseguimos falar de maneira clara, depois resolve-se, por exemplo, quando estamos num acesso de paixão ou até na própria sexualidade. Tolice completa, porque de facto são barómetros. E quando nós temos a vida um bocadinho do avesso e passamos a vida a varrer para baixo do tapete, às vezes a sexualidade é o melhor sítio onde se manifesta tudo o que está desarrumado dentro de nós. E, portanto, expressarmos é sinónimo de saúde mental, faz muito bem, mas cuidado, porque nós estamos sempre a expressar-nos, sempre. Às vezes fazemos da forma mais saudável, que é através da fala, mas quando nós não falamos pela fala, os nossos comportamentos falam por nós. E, portanto, quando nós não estamos tão sintonizados com aquilo que estamos a manifestar, a sentir, ou a viver, ou com as relações onde nós estamos, o que é que acontece? Ficamos um bocadinho tensos, um bocadinho elétricos, um bocadinho burros. Todos nós ficamos um bocadinho burros em algumas circunstâncias. Basta que a pessoa com quem estamos não seja a pessoa mais apelativa do mundo. E, portanto, nós também falamos por comportamentos. A prova disso é que há pessoas que, quando estão a falar numa reunião, não param com as pernas, ou não param com os dedos, ou estão permanentemente com uma espécie de nervoso miudinho, o que significa que entre aquilo que elas estão a sentir e aquilo que elas manifestam, há uma decalagem. Não devia ser assim. Se me perguntarem, de acordo, então diga lá o que é no fundo, uma manifestação saudável daquilo que se passa connosco. Sermos tendencialmente espontâneos, sermos tendencialmente transparentes
e não andarmos permanentemente com a cabeça a servir de cão de guarda em relação a tudo o que se passa connosco. Nós somos mesmo boas pessoas e, portanto, mesmo quando somos um bocadinho parvos, como eu vos dizia, nós não somos completamente estúpidos. Há uma diferença imensa. A impressão que eu tenho é que quanto mais nos controlamos e fazemos de panelas de pressão, mais a seguir, quando nos descontraímos um bocadinho, nos descontrolamos. A prova disso são os pais que passam a vida a aguentam, fazem de conta que não vêem uma asneira, que não vêem a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. E depois à sexta, que é uma asneira deste tamanho, considerando as outras, zangam-se com juros de mora, sobretaxas, coimas, e, portanto, zangam-se de uma forma completamente exagerada, considerando aquilo que se passou. Porquê? Porque andaram a fazer um esforço tremendo, quando não deviam. Notem que, para além de nós falarmos pelos nossos pequenos comportamentos, às vezes nós utilizamos os pastéis de nata como antidepressivos, todos nós. Estamos num dia assim e chegamos a uma pastelaria e perguntamos qual é o bolo mais doce que eu posso comer. Quero 2, que é uma coisa magnífica. Todos nós fazemos isso. Ou, quando estamos mais ansiosos, de repente vamos almoçar, e parecemos ter um apetite que nunca mais para. Todos nós fazemos isso. Mas o nosso corpo também fala por nós. E aqui é que eu acho que é muito importante que tenham noção, que às vezes as melhores manifestações de saúde mental são, por exemplo, quando nós reparamos na tensão arterial e dizemos que temos uma máxima e uma mínima, e às vezes não nos damos conta que a tensão mínima é um barómetro magnífico. Quando nós andamos mais tensos, mais exigentes, mais debaixo de uma tensão, como uma espécie de lista na cabeça que nunca mais acaba, a tensão baixa faz o favor de ir subindo por ali acima, quase como quem diz, olha lá, vê lá o que é que tu andas a fazer, não é? E o nosso corpo manifesta-se em tudo. É o intestino, são as perturbações respiratórias, quando nós andamos muito zangados, mas funcionamos. Nós temos um bocado a ideia que somos tanto mais saudáveis quanto funcionamos, o que não é verdade. Mas quando é assim, o que é que acontece? Por coincidência, fazemos um episódio inflamatório. Reparem que os episódios inflamatórios não nos caem do céu. E, portanto, nós damos uma ajudinha para eles mais do que parece. E, portanto, tudo isto é um imenso pacote que se pode obviar se nós tivermos este tipo de cuidados. Percebermos que pensar é o melhor remédio, não passarmos a vida a varrer para baixo do tapete, percebermos que quanto mais falamos das coisas que sentimos, mais saudáveis nos tornamos, quanto mais nós procuramos as pessoas importantes na nossa vida para falar das coisas, mais elas se tornam claras, compreensíveis e já agora ultrapassáveis, e é muito bom também termos a noção que o importante não é nós funcionarmos, é nós percebermos que precisamos ter estas várias vidas, todas a concorrer. Às vezes é uma baralhação, é verdade que sim, mas nós precisamos de tê-las, uma vida política, uma vida desportiva, muitas vidas, e já agora um projeto. O que é que nós queremos para a nossa vida? Porque aí, de facto, deixamos de nos sentir como aqueles hamsters que andam sem sair do mesmo sítio, e é aquilo que às vezes todos nós nos sentimos. Precisamos de mandar na nossa vida. E já agora, quando olhamos para ela, perceber que a nossa vida tem a nossa cara. Porque se ela tiver a nossa cara e sentimos que estamos a mandar nela, é um bocado como quando se manda no jogo. Pode haver muita coisa que está desarrumada, mas aquilo que são os nossos recursos saudáveis estão a dar conta do recado. Há algumas coisas que precisam de ser mexidas, haverá sempre. É para isso que nós existimos também, não é? Às vezes para fazer as pequenas aparafusadelas indispensáveis na nossa vida, mas com esta certeza. Nós somos muito saudáveis, mas todos nós temos as nossas coisas. Quando nós vamos ignorando as nossas pequenas coisas, de repente fica uma digestão por fazer, a seguir a digestão começa a ocupar espaço, começa a implicar com outras áreas da nossa vida que nós vamos, de alguma forma, comprometendo, e isto é que não pode ser. E, portanto, saúde mental é sinónimo de equilíbrio, e equilíbrio é isto mesmo, é termos a noção que, exatamente como quando andamos de bicicleta, nós vamos dando ao pedal, vamos olhando para a frente, olhamos sempre para a frente,
Mas temos que ter a noção de que, no fundo, não podemos ir iludindo algumas das nossas vidas para safar as outras, como às vezes nós fazemos, pondo o trabalho à frente de tantas outras coisas, porque, de facto, por mais saudáveis que sejamos, basta olharmos para os psicofármacos que os portugueses consomem, se calhar, às vezes, vão pondo pó de arroz nas coisas onde não deviam pôr, porque lá está, quanto mais a gerirem, melhor dão um exemplo aos nossos filhos daquilo que é suscetível a que eles façam, que é perceberem o que estão a viver e, à medida que o fazem, terem a noção de que, por mais que não sejamos perfeitos, ainda assim conseguimos sorrir, conseguimos dizer uma piada, conseguimos ficar de má cara quando nos zangam, conseguimos ficar ansiosos, que é um bocadinho como a febre. É um sinal vital, é um sinal de que as coisas estão a andar, mas não estão a andar como nós precisávamos. E quando vamos pondo legendas, chegamos sempre ao fim e percebemos que, independentemente de tudo o resto, pensar é, sem dúvida, o melhor remédio.